Jesus tem todo o poder. Nós começamos agora uma nova série de sermões que percorrerá praticamente todo o capítulo 9 de Mateus. Para isso eu gostaria que você nos acompanhasse, você ouvisse, assistisse cada um destes sermões, e o tema destes sermões será: Jesus tem todo o poder. Esta é a garantia de que Jesus é Deus e este é o Deus a quem servimos. Jesus tinha um nome humano, porque ele era homem, mas também é completamente Deus. Aquele que é Deus e homem ao mesmo tempo, é aquele a quem prestamos este culto. E o texto de hoje, de Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13, diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu gostaria que você voltasse à sua memória àquelas pessoas que você conhecia ou já conheceu, que era a pessoa mais excluída de sua turma. Pode ser, por exemplo, na sua época de escola, aquele colega que ninguém se assentava com ele, por ser chato demais, ou pelo uso talvez de tatuagem ou algum piercing, e que geralmente era mais excluído por causa disso. Ou ainda, pense no seu trabalho, ou mesmo em meio da sua família, alguém que por causa de uma história tenebrosa, difícil, as pessoas evitavam ou faziam algum tipo de distanciamento, pois esse tipo de pessoa é desprezado. E eu quero te dizer, provavelmente, Jesus se envolvia com esse tipo de pessoa. Certamente, Jesus se envolvia com esse tipo de pessoa. Certamente, essas pessoas também não seriam mais as mesmas. Jesus, quando se propõe a conviver com alguém, ele o transforma, ele o modifica. Jesus Cristo tem todo o poder e ele transforma pessoas, de modo que Jesus andava com os desprezados e excluídos. Nós vimos, e se você acompanhou o nosso último sermão, que os cobradores de impostos eram considerados imundos, eram considerados traidores, chamados de ladrões, sentidos por corruptos, não só pelos próprios judeus, mas por todo o Império Romano. Eles eram chamados também de pecadores pelos judeus, pois não se importavam em obedecer à lei de Deus. E a pergunta é: como um mestre tão puro, tão sábio, poderia se misturar com essas pessoas? E a reputação dele? O que é que iam falar de Jesus Cristo pelas pessoas com quem ele estava andando? Observe bem. Existe um ditado popular que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Este ditado não é 100% verdadeiro, mas a ideia da regra geral funciona. Ou seja, se na maioria das vezes aqueles que andam com pessoas de má índole fazem parte do grupo. O que nós percebemos aqui é um caráter de exceção, mas não é uma exceção comum. Observe que isso já tinha acontecido em outros momentos, como irei descrever posteriormente. Jesus Cristo age desta forma porque ele tem o poder de transformar pessoas. E os escândalos que surgiriam por causa do que ele fez, não só de andar com um, mas com vários pecadores. Jesus não se importou com isso. E a impureza, ora, para os irmãos terem uma noção, até mesmo quando se ia entregar um imposto para os cobradores de impostos, os judeus os consideravam tão impuros, tão amaldiçoados, que entregavam o valor do imposto inteiro, na íntegra, porque se desse a mais, eles não queriam receber troco, por considerar impuro tudo que vinha deles. Mas Jesus Cristo não se importou com isso.
Pelo contrário, Jesus se tornou impuro cerimonialmente, para trazer pureza ao seu povo. Certamente, na igreja de Mateus, havia pessoas que tinham práticas terríveis e que poderiam pensar tanto acerca de si mesmo, quanto pensar acerca dos outros que assim praticaram. E pensar com desprezo e querer excluir esse tipo de pessoa, sem ao menos tentar alcançá-las. Muitos não queriam evangelizar qualquer tipo de pessoa, estavam escolhendo aqueles que deveriam evangelizar. Então Mateus escreve esta história, inspirado pelo Espírito Santo, uma mensagem autoritativa para que aquela igreja e para que você hoje aprenda como evangelizar e dar prioridade, fazer o evangelismo da forma certa. E você deve começar para evangelizar seguindo a Cristo, sendo um modelo, mostrando inclusive quem você é. Observe, o evangelho ele está ao alcance de todos. Eu quero te refrescar a memória. O texto que nós lemos diz que um homem chamado Mateus estava sentado na coletoria. Lembre-se dos casos que nós já vimos em outros sermões. Jesus encontrou-se com um leproso. Lembra de quando ele encontrou com o leproso? É um imundo. Jesus não poderia sequer tocá-lo. Se você se lembrar também, Jesus se encontrou com um estrangeiro, um centurião. Jesus se propôs ir na casa do centurião. Isso é algo absurdo, isso é algo impossível para um judeu, mas Jesus se propôs a fazer isso. Jesus tocou em uma mulher que não era sua esposa. Isso também certamente causava constrangimento em muitos. As pessoas não gostavam dessa ideia. Também vimos que Jesus se encontrou com um endemoniado. Pense bem a respeito disso. Jesus foi ao encontro de 2 endemoniados para libertá-los. A lista aqui não parece atrativa, não parece bonita, mas eu quero te dizer, ela ainda não tinha encerrado. Jesus também agora se encontra com um publicano. Jesus se encontra com um publicano. Este, como eu já mencionei, era considerado como o traidor de seu povo. Este, na maioria das vezes, extorquia o dinheiro dos pobres. Este estava completamente perdido. Não havia esperanças para Mateus. Não havia esperanças para ele. Olhar para este homem, este cobrador de impostos, era ter a plena convicção de que ele estava condenado ao inferno. Mateus roubava quando pegava mais dinheiro que devia. Ele poderia conhecer os mandamentos de Deus, mas os desprezava junto com os demais pecadores. Ele já tinha visto Jesus aparecer na cidade de Cafarnaum. Ele já tinha visto Jesus fazer milagres. Ele já tinha ouvido Jesus ensinar a verdade, mas não quis ser um dos seus discípulos. Eu mesmo nunca pensaria em Mateus para se tornar um líder na igreja. Creio também que Jesus nunca faria isso se não tivesse o poder de transformar corações. Mas Jesus tinha esse poder. Jesus tem este poder. E eu quero te dizer, se Mateus pôde fazer parte dos discípulos, então você também pode. Não importa quem você seja. Olha, ricos e pobres, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, enfermos e sadios, o pior dos criminosos até o homem que tiver a ficha mais limpa, todos estes estão ao alcance de Jesus Cristo. Todos estes estão ao alcance de Jesus Cristo. Sabe quem está nessa lista? Você. Jesus alcança você. Jesus alcança você. É importante que você saiba que se você está nos ouvindo, você está ouvindo não apenas a mim falar, mas também o próprio Deus falando com você. Nessa situação em que você está, Jesus alcança você. E se Ele alcança você, Ele poderá alcançar outros. E compete a você levar a mensagem, anunciar o que Jesus fez por você e falar para tantos outros que também precisam conhecer a respeito disso. Evangelize seguindo a Jesus. É isso que aconteceu.
Jesus disse a ele: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Imediatamente. Eu quero que você faça uma rápida reflexão, nós já mencionamos isso também, de que se não desse certo, Mateus nunca mais voltaria à coletoria. Se nós lembrarmos de outros 4 discípulos, João, André, Simão e Tiago, Simão, Pedro e Tiago, estes 4 eram pescadores. Se eles tivessem seguido Jesus e não desse certo, e não era isso que deveria acontecer, e se ele não fosse o Messias, eles poderiam voltar à pesca. Mas Mateus nunca mais seria um coletor de impostos. Ele arriscou muito mais. Alguns discípulos, inclusive, hesitaram. Se você observar numa história que vimos no capítulo 8, um dos discípulos diz assim: Jesus, antes de te seguir, eu vou resolver umas coisas minhas. Eu primeiro quero resolver algumas questões. E Jesus Cristo diz para ele: é prioridade, é urgente, tem que vir agora. Ou seja, alguns hesitaram, outros foram mais imediatos, como por exemplo os 4 discípulos que mencionei agora há pouco. Eles largaram todo o seu trabalho com a pesca e foram seguir Jesus Cristo. Mas Jesus deixou Mateus se despedir dos seus amigos. Mateus faz uma festa. O texto que nós lemos não fala que é o próprio Mateus o anfitrião desta festa, mas lendo Lucas e Marcos, nós sabemos que Mateus organiza uma festa naquele mesmo dia. Apenas um homem rico, dotado de grandes quantidades de dinheiro, poderia fazer uma festa no mesmo dia, improvisada, e chamar seus amigos para ela. Por que Jesus permite Mateus se despedir dos seus amigos? Por que Jesus permite que isso aconteça? É porque a prioridade de Mateus não era a si mesmo, não era fazer uma saideira, como usa o vocabulário popular. O objetivo de Mateus era seguir Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, está na hora de você tomar uma decisão. Jesus te chama agora: segue-me. Ele te chama para segui-lo. Quando Jesus diz siga-me, ele diz para você tomar uma decisão. É uma escolha que você deve fazer, baseado na fé e na confiança do que ele fez por você primeiro. Você deve abandonar completamente a sua vida de pecados. Abandone esta vida que você tinha. Aquela vida antes de conhecer a Jesus, aquelas práticas antes de conhecer a Jesus, devem ser abandonadas, todas elas. Siga a Jesus imediatamente. Dê prioridade a Cristo. Mateus imediatamente seguiu a Jesus. O banquete, ele tinha segundas intenções com o banquete. É por isso que Jesus permitiu que ele se despedisse dos seus amigos, para se relacionar com eles. E é por isso que eu te digo, não siga Jesus sozinho. Faça como Mateus. Chame os seus amigos para seguir a Jesus com você. Chame outros que você conhece. Observe, Mateus chama pessoas das quais ele conhecia, eram conhecidos dele. E é isso que você deve fazer. Você deve chamar pessoas que você conhece, que estão ao seu redor. Seus amigos no trabalho, na escola, seus vizinhos, os seus parentes, as pessoas na sua casa. Você tem orado para que Deus salve essas pessoas? Coloque um elemento a mais nessas orações. Diga assim: meu Deus, usa-me para evangelizar estes que precisam te conhecer. Lamentavelmente, alguns têm usado a desculpa de que o santo de casa não faz milagres. Não é você que vai fazer milagres, é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. E você deve evangelizar assentando-se com os pecadores. O nosso texto diz que muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Esteja com os pecadores. É claro que isso parece completamente contra o que diz o Salmo 1, que é bem conhecido, e diz assim, que você não deve dar ouvido aos conselhos dos ímpios, você não deve imitar os pecadores, você não deve conviver com os zombadores. Ainda que o Salmo esteja dando essas ordens e essas ordens estejam corretas,
é nítido que é impossível se excluir deste meio. Na verdade, nem é este o objetivo. Tanto que Jesus, quando ora, ele pede ao Pai para que não tire os discípulos do mundo, e sim que os guarde do mal. Então, qual é o contraste aqui que deve ser compreendido? Ora, você não deve criar vínculos de amizade e concordar com o que eles fazem. Você deve apenas estar com eles para chamá-los para Jesus Cristo. Tanto que a ordem aqui é que você sente-se com os pecadores. Muitos dos que se tornam cristãos abandonam suas amizades anteriores. É preciso fazer um rápido esclarecimento aqui. É claro que essas pessoas com quem você se relacionava antes de conhecer a Cristo, você deve levá-los para Jesus. Mas a ênfase primeiro é ter vínculos dentro do reino, é no meio do povo de Deus. Os ímpios, os pecadores, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, você deve ter um coleguismo com eles. Se fizermos essa diferença entre a palavra amigo e colega. Então, aqui na igreja, no meio do povo de Deus, você tem amigos que servem ao Senhor. Lá fora daqueles que não conhecem a Cristo ainda, você os chama de colegas. Você os tem como conhecidos, que precisam conhecer a Cristo. E você não deve discriminá-los de modo nenhum. Por isso, depois de cuidar do povo de Deus, de se vincular a este reino, tenha vínculos intencionais com o propósito de evangelizar e discipular. Isso aqui não é artificialidade, isso aqui é intencionalidade. Tenha amigos com propósitos, faça amizade, não que eles sejam seus amigos, você deve ser amigo deles. Você deve levar os conselhos, você deve influenciá-los e fazer isso com aquele que tem todo o poder, Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelize sentando-se com os pecadores e faça isso em todas as oportunidades. Aproveite todas as oportunidades. Observe que o texto diz: estando ele em casa à mesa. Eu já disse anteriormente que esta é a casa de Mateus em que eles estavam assentados. E o jantar é um ambiente de intimidade. Você deve saber disso. Quando você está num restaurante e você está sozinho e você está comendo numa mesa sozinho, é bem provável que ninguém sente-se na sua mesa, ainda que ela tenha outros 3 lugares, a não ser que o lugar esteja bem lotado. E é tão forte isso porque nós gostamos de comer com quem temos intimidade. Nesta ocasião, nesta época, Jesus comer junto com eles demonstra intimidade que Jesus tinha com os pecadores. Isso era grosseiro, tanto que os fariseus inquietaram-se e perguntaram: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Eu preciso esclarecer um pouco a respeito dos fariseus. Nós teremos um momento propício para descrever um pouco mais a respeito deles, mas por enquanto é importante que você saiba de uma das práticas dos fariseus. Os fariseus elegiam alguns pecados para não praticar. Eram alguns pecados que poderiam ser visíveis, que as pessoas poderiam ver, isso eles não faziam. Eles eram mais santos que os outros, porque alguns pecados eles conseguiam, pelo menos publicamente, não praticar. E eles se colocavam num patamar superior aos outros por causa disso. E aí, por causa disso, eles queriam distância daqueles que praticavam aqueles pecados. Parece algo distante da nossa realidade? Quero te mostrar que não. Observe que muitas vezes as pessoas dizem assim: nunca matei, nunca roubei. Não é assim? Observe, são 10 mandamentos. As pessoas separaram 2: assassinato e roubo. E os outros 8 mandamentos? E o pior ainda, como se tirar a vida, como se o assassinato fosse apenas ceifar a vida do outro. Jesus diz que o rancor, a raiva desmedida, a ofensa para com o outro, não perdoar, guardar mágoa, isso é quebra do 6º mandamento, isso é assassinato. E quando você era criança, a sua mãe disse: não pegue isso, e você foi lá e pegou, como é que se chama isso? Isso é roubo, é quebra do 8º mandamento. Ou seja, quem diz nunca fiz,
é o orgulhoso. Porque na verdade já quebrou os 10 mandamentos e várias vezes. Diferente dos fariseus, Jesus preferiu perder a reputação que perder uma oportunidade para evangelizar, para levar a mensagem de amor e esperança. Jesus já tinha inclusive alertado o centurião em outra ocasião. Você deve se lembrar disso no capítulo 8, quando Jesus diz ao centurião, e ele diz assim, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. A situação é grave. Jesus Cristo mostra aqui que ele tinha intimidade, proximidade, para aproveitar todas as oportunidades. E eu te pergunto, você critica quem evangeliza? Se você já é evangélico, é bem provável que você deve ter pensado assim, de jeito nenhum. Mas e quando alguém tenta evangelizar a pessoa que parece causa perdida? E você pensa assim, lá vai tentar falar de Jesus para o outro lado. Porque lá não tem conserto não adianta. Eu quero te dizer, Jesus tem todo o poder, Ele mudou você. Por isso seja intencional, tenha propósitos nos seus relacionamentos. Não deixe as coisas serem levadas, não, quando der eu falo, não é assim não. Tenha intenção, organize momento, prepare-se para isso. Não espere, fulano falou, agora surgiu, não deu para falar. Não. Aproveite, não só aproveite oportunidades, mas crie oportunidades. Crie oportunidades. Faça acontecer. Não espere parecer cair do céu. Vai lá e evangelize. Evangelize também sabendo dos perdidos, como está a condição deles. Isso te dará mais amor, mais urgência neste evangelismo. Tanto que você precisa saber da maior necessidade dos perdidos. E Jesus fala, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ou seja, Jesus está falando que são os pecadores que precisam ouvir o evangelho. É justamente aquela causa perdida que precisa ouvir a Cristo. Lembre, você já foi uma dessas causas perdidas. Se você não se orgulha demais, se você não se achar bom demais, lembre-se disso. Jesus veio para os pecadores. Se você era justo, você não precisava de Jesus. A maior necessidade do homem é o perdão de pecados. A maior carência do homem é o perdão de pecados. Tanto que Jesus Cristo não viu pessoas boas que precisavam de uma ajudinha. Não, olha lá, a pessoa é boazinha, eu vou só ajudar um pouquinho e ele vai para frente. Não, Jesus Cristo viu que era uma grave doença que não tinha cura. Quando Jesus Cristo usa a expressão, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, ele usa um termo para dizer doentes em fase terminal, doentes graves. Estes precisam de médico, e Jesus é o grande médico. Jesus, lembre das histórias em que nós já falamos, Jesus mandou o leproso obedecer à lei. Jesus mandou o leproso obedecer à lei. Jesus ainda, quando o curou, falou para ele obedecer o que a lei dizia a respeito do sacrifício, quando a lepra era curada. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela levantou e passou a servir. Quando Jesus acalmou a tempestade, fez isso para tirar o medo dos discípulos. Quando Jesus perdoou os pecados do paralítico, é porque essa era a sua maior necessidade. E observe, uma vez que essas pessoas eram alcançadas por Jesus Cristo, não era meramente uma bênção terrena, as suas vidas eram transformadas pelo grande poder de Jesus Cristo. As pessoas precisam de um médico perfeito, que resolva o maior problema delas. As pessoas precisam de um Deus que perdoa.
Eu quero tentar mostrar isso com outro exemplo. Talvez você veja alguém que está tão perdido que para isso não tem salvação. Você pensa assim, para esse não tem mais jeito. Para esse não há esperanças. Ou talvez você veja alguém que está tão bem que não precise de salvação. Você pensa assim, mas eu acho que se eu evangelizar, eu vou estragar o rapaz. Está tão bem do jeito que está, a pessoa se vira crente. Alguns até dizem o absurdo de falar assim, não, fulano é tão bonzinho, só falta ser crente. Eu quero te dizer uma coisa, falta tudo. Talvez você se julgue tão bom que será salvo pelas coisas que faz, ou pelas coisas que não faz. Talvez você se ache bom demais. Talvez você se julgue tão mal que certamente você será condenado pelas coisas que faz. No outro lugar do pêndulo, talvez você olhe para si e pense assim, não há esperanças para mim. Estou completamente perdido. Depois daquilo que eu fiz, não há mais esperanças para mim. Depois de tudo que eu aprontei, não há mais o que eu fazer. Eu quero te dizer que nessas 4 possibilidades, isso não é verdade. Não há, de fato, um sequer que busque a Deus, que seja bom o suficiente para Deus. Deus olhou para todos os homens e todos se perderam, todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus. E também, ninguém é um caso perdido para este Deus de amor. Aquele a quem Deus ama, Ele transforma, porque Ele tem todo o poder. Por isso confie no amor de Deus demonstrado na cruz, em Cristo Jesus. Por isso confesse os seus pecados, quaisquer que sejam. Por isso espalhe essa notícia a todos. Não tenha preconceitos, não tenha discriminação. Alcance a todos. E evangelize sabendo dos perdidos, para que você os evangelize com mais amor, com mais urgência. Sabendo da situação deles, haverá mais amor no seu coração. Tanto que Jesus Cristo fala com os fariseus dizendo assim, ide e aprendei. Essa expressão é maravilhosa, ide e aprendei. Eles eram fariseus, eram versados nas Escrituras, conheciam bem a palavra de Deus, mas ainda assim Jesus os manda ler a Bíblia, dizendo para eles, vocês ainda não aprenderam, voltem a ler novamente o texto bíblico, você precisa aprender, não leiam a Bíblia de qualquer forma, ide e aprendei. E ele cita Oséias 6, capítulo 6, quando diz, misericórdia quero e não holocaustos. Quando nós falamos deste texto, é importante em compreender o contexto de Oséias. Oséias está dizendo àquele povo que estava praticando meros rituais e o coração deles estava distante de Deus. Então, na boca de Oséias, Deus diz, misericórdia quero e não holocaustos. Mas isso não quer dizer que eles deveriam parar com os rituais e apenas agir com misericórdia. Não, não era isso, de modo algum. A prioridade é a misericórdia, a prioridade é um coração transformado. A ideia é assim, é mais importante cuidar do outro do que cuidar do ritual. É mais importante amar o próximo com atitudes do que simplesmente vir à igreja. É mais importante evangelizar que entregar dízimos. É mais importante assentar-se com os pecadores para comer do que fazer um jejum. É mais importante falar da morte de Jesus que preservar a sua reputação. É mais importante chamar pecadores ao arrependimento do que discutir pontos secundários da fé. Mas lembre, você deve ir à igreja, deve entregar dízimos, jejuar, preservar sua reputação, falar sobre teologia, mas a prioridade é a misericórdia. Misericórdia com as pessoas. É assim que você deve proceder.
Mas este texto, dizendo misericórdia quer e não holocaustos, ele também expressa que Deus não aceita as suas obras. O que era holocausto? Holocausto era a prática de pegar um animal, seja ele uma novilha, um carneiro ou até mesmo um par de pombinhos, e colocar sobre um altar, seja aquele de pedra antes do tabernáculo, ou seja ele, quando foi feito o tabernáculo ou o templo, uma grelha, tinha ali o altar próprio para isso. E então ali era queimado por completo a oferta. Não era um churrasco, onde as pessoas esperavam dourar a carne para poder comer. Não, era queimado por completo. O holocausto era uma oferta que era queimada por completo. É como se o pecador dissesse: ali era o meu lugar, eu deveria ser queimado, eu deveria estar condenado. Mas Deus, com a sua infinita graça, me perdoou os pecados. E ele acreditava que, claro, aquele animal não o substituía, mas ele acreditava que Deus um dia resolveria isso. Por isso, quando Jesus Cristo diz isso, ele está lembrando aquelas pessoas que o holocausto fala da condenação ao inferno eterno. Mas eu quero te dizer, não dá para se aproximar de Deus com rituais e boas obras, porque essas estão cheias de pecado. Se você se aproximar de Deus querendo mostrar para Ele: olha Deus, o que eu fiz. Se você tentar se aproximar de Deus dizendo para Ele assim: olha Deus, eu estou cumprindo os rituais, isso de nada serve. Porque Deus não se contenta somente com uma obediência parcial. De que adianta um ritual? De que adianta boas obras se você ainda desobedece a Deus? Se você ainda peca? Se você ainda quebra os mandamentos? Certamente você estará condenado. Mas o holocausto, como foi dito, apontava para algo maior, apontava para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo quem foi oferecido numa cruz para ser castigado, para ser punido, para que sobre ele fosse lançado o inferno, a ira de Deus, para que você alcançasse a salvação. Por isso, você deve agir, obedecer a Deus como forma de gratidão. E se porventura suas obras não são em gratidão, elas são obras mortas. Elas são obras de quem se acha bom o suficiente. O holocausto, o sacrifício, não é para ganhar algo de Deus, é porque você já ganhou. A nossa vida hoje é por gratidão ao que você já ganhou. Não tente barganhar com Deus. Não tem nada que você possa oferecer para Ele que Ele já não tenha. O que você pode fazer é tão somente agradecê-lo. Jesus perdoa os seus pecados e te capacita para obedecer, te capacita para agradecer, te capacita para viver uma vida em gratidão pelo que Ele fez por você. Compreenda a dimensão do que está sendo dito aqui. Evangelizar com amor é saber que as pessoas estão indo para o inferno com suas crenças, rituais e religiões. Evangelizar com amor é saber que elas estão completamente perdidas, assim como você já esteve. E somente com a misericórdia de Deus eles podem alcançar salvação. Somente com a misericórdia de Deus os doentes podem encontrar a cura. Somente com a misericórdia de Deus os pecadores podem encontrar arrependimento. Este é um Deus que tem todo o poder, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele é misericordioso para salvar aqueles que se arrependem de seus pecados. Por isso, você precisa evangelizar. Por isso, você deve priorizar a evangelização na sua vida. Mas antes disso, siga a Cristo. Siga a Cristo. Siga o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante que você faça isso. É importante que você abandone a sua vida de pecados e dê testemunho. Deixa eu me dizer uma coisa. Tem um ditado popular que alguns evangélicos têm dito, que diz assim: evangelize, se possível, use palavras. Essa frase
vem do diabo. Não acredite nela. Uma vida de testemunho certamente é um degrau, é algo para se começar a evangelizar. Mas uma vida de piedade, uma vida piedosa, digna de Deus, só ela por si só não evangeliza. É preciso que haja palavras, é preciso que você leve a boa nova de salvação. E você pode começar contando a sua história, contando como você era antes de ser quem é hoje, contando a transformação que Jesus Cristo causou em sua vida. Mateus fez isso. Nessa parte do livro ele vai contar a sua própria história. Mateus foca Jesus Cristo do início ao fim do seu livro, mas ele conta quem ele era, para dar esperança às outras pessoas, tanto aos perdidos, que se Jesus salvou Mateus, pode me salvar também, como também aqueles que você conhece que aparentemente estão perdidos, que não tem solução para eles. Mas olha só, se Jesus salvou Mateus, ele pode salvar este que você conhece. Ainda, aproveite as oportunidades. Certamente, Deus despeja oportunidades para você continuamente, e você se cala, e você se silencia. São pessoas próximas a você, fora da igreja, que você tem relacionamento com elas. Aproveite a oportunidade. E mais, faça amizades intencionais. Assim como Mateus chamou aqueles homens e esteve próximo a eles, para que eles conhecessem a Jesus Cristo. Assim também você tenha amizades intencionais, aproxime-se das pessoas para levar Cristo Jesus a elas. E aí sim, sabe o que você deve fazer? Apresente a doutrina da salvação, apresente o plano da salvação, apresente o seu Salvador. Como, pastor? Como é que eu vou evangelizar? Presta bem atenção, se você quer evangelizar, você deve dizer às pessoas que a salvação é de graça, que elas não precisam fazer nada para ser salvas. A salvação é um dom gratuito de Deus. Você deve falar para as pessoas que eles são pecadores, de que todo homem é pecador, de que não há ninguém perfeito neste mundo, e com um só pecado estarão condenados, porque Deus é justo, e sendo justo, Ele condena pecadores. Aquele que pecar, este morrerá. O salário do pecado é a morte. Mas esse é o mesmo Deus que é um Deus de amor. E sendo um Deus de amor, Ele olhou para o seu povo e quis salvá-los. E por isso, Ele os amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu único Filho, aquele que viveu nesta vida uma vida perfeita e sem nenhum pecado. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi morto numa cruz, verdadeiramente homem, por isso nos substituiu na cruz, verdadeiramente Deus, e por isso pôde receber a ira, o castigo de Deus pelos nossos pecados. Ele pôde levar sobre si todas as nossas transgressões. Ele ressuscitou e hoje te oferece a vida eterna, gratuitamente. E você consegue isso pela fé. Não uma meramente fé no poder de Deus para fazer milagres. Não meramente uma fé de conhecer as histórias da Bíblia, mas uma certeza convicta de que tudo que Jesus Cristo fez na cruz foi para perdoar seus pecados e transformar sua vida. E por isso, de agora em diante, o que você deve fazer é apenas agradecê-lo. É viver uma vida de gratidão por tudo que Ele fez por você. Então você já sabe o que dizer. Faça isso a partir de já.